sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa, para você que ainda não me conhece, está chegando agora aqui no meu canal. Eu quero dizer para você que eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus de maneira simples e fácil para o seu entendimento. Nada muito complicado, nada que venha dificultar o seu entendimento da palavra. Mas de antemão eu quero pedir para você me ajudar curtindo esse vídeo, compartilhando com aquelas pessoas que você ama, dizendo: poxa, encontrei um canal, uma mulher de Deus que vem pregando a palavra de uma maneira fácil, que a gente consegue entender. Eu quero ajudar você a ouvir e entender a palavra de Deus, e você compartilhando, você também me ajuda. Se você puder, se inscreve aqui no canal, porque com muitos inscritos o YouTube entende que o canal é relevante, que é importante, e isso me motiva a continuar também. Se tem algum tema específico que você gostaria de ver eu falando, abordando aqui, explicando, deixa aqui nos comentários, porque isso me ajuda também a trazer temas importantes aqui para vocês. E hoje nós vamos falar de um tema bem sensível, um tema que muitas pessoas me perguntam o tempo inteiro. Eu estava preparando um material, um estudo para poder trazer para vocês esse entendimento. E hoje nós vamos falar da palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15, que vai ajudar no nosso entendimento e na explicação que eu quero dar. E se você ainda não me segue, eu quero deixar aqui também o meu Instagram, @janalisboas e @placechurchoficial. É o Instagram da minha igreja, junto com meu esposo. Nós temos uma igreja pela infinita misericórdia do Senhor aqui no Rio de Janeiro. E você é nosso convidado para estar aqui conosco, né? No meu Instagram também eu falo de muitos assuntos, abro caixinha, o pessoal pergunta, eu respondo. Tento responder o máximo de perguntas. E você perguntando também me ajuda lá no Instagram a trazer temas. Toda hora sai uma ideia de um vídeo novo aqui para o canal. E é isso. Vamos iniciar então lendo 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e o versículo 15. E o tema hoje é: quando devemos desistir de alguma coisa? Então vamos lá. Versículo 14 diz o seguinte: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? E eu quero que você entenda esses dois versículos, e eu vou explicar para você, né, a respeito desse texto. E é um tema que as pessoas têm perguntado assim: Janaína, quando eu devo desistir do meu casamento? Quando eu devo desistir do propósito de Deus na minha vida? Quando eu devo desistir de um trabalho? Quando eu devo desistir de uma amizade? Quando eu devo desistir? E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que desistir muitas vezes não é uma derrota. Presta bem atenção nisso que eu estou falando. Desistir muitas vezes não é sinônimo de derrota. Muitas vezes desistir pode ser uma vitória. Presta atenção no que diz essa escritura quando a gente lê. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Olha o que ele está falando para mim e para você. Não se coloquem debaixo de um julgo, e eu já expliquei aqui o que é o julgo. O julgo é uma madeira, tá? Que tem um buraco assim, né? Uma meia-lua, pensa numa madeira grossa, e essa madeira ela tem uma meia-lua de cada lado, e os animais são encaixados ali para que eles possam andar juntos. A cabeça dos animais é encaixada e eles podem andar juntos. Então, quando ele está falando não se ponham em julgo desigual com descrentes, ele está dizendo que quando você é crente, você se coloca num julgo, ou seja, debaixo de uma madeira, junto com um descrente, muito provavelmente isso vai pesar mais sobre você que tem uma fé do que sobre aquele que não tem fé nenhuma e não acredita em nada. Então, quando ele fala não se ponham em julgo, ele está dizendo não entre nesse julgo de andar
com um descrente. Primeiro ponto, o Senhor já nos orienta, não é que você vai excluir, não vai falar, não é isso. Mas ele está colocando que você não deve andar numa mesma missão, num mesmo propósito com uma pessoa que é divergente de você. E isso serve para casamento, isso serve para trabalho, isso serve para qualquer área da sua vida. Como assim, Janaína? Você é uma mulher que tem muita fé e você resolve namorar um cara que é ateu. Em dado momento, se a sua fé for muito importante para você e o seu marido for ateu, andar sozinha em Deus vai pesar muito na sua vida. Quando você está numa empresa e o seu sócio é descrente, ele pode querer, por exemplo, burlar imposto de renda, fazer falcatrua na empresa. Por quê? Porque ele não sabe que aquilo gera para ele coisas ruins. E você que é cristão está tentando fazer as coisas certas, você passa por problemas porque você está andando no mesmo jugo com um descrente. Então, quando a gente fala dessa questão de você não andar no mesmo jugo de um descrente, o Senhor ele vem e traz uma outra analogia dizendo: pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou seja, você tenta ser justo e está andando com uma pessoa que é má, como você consegue andar junto com essa pessoa? Qual a comunhão pode ter a luz com as trevas? Não existe. Quando está em treva e uma luz acende, a escuridão acaba. Então elas não andam juntas. Ou tem luz ou não tem luz. E aí fica em trevas. E o Senhor, eu estou trazendo o entendimento desse texto para vocês, para eu caminhar para onde eu quero. E aí ele fala no versículo 15, que harmonia tem Cristo com Belial. E aí Belial você tem, é um deus, né, daquela época passada, mas que você pode atribuir a qualquer outro deus, né? Quando ele fala de Belial, ele está falando de um determinado deus, e ele diz assim: qual é a comunhão que tem Cristo com Belial? Não tem comunhão, ele é Deus e ele é nada, entende? Não existe outros deuses. A Bíblia diz em Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Ou você tem a Cristo ou você tem a Belial. Se você diz ter a Cristo, mas faz outras coisas, você não tem a Cristo. Você tem essas coisas, entende? Então, quando ele fala que harmonia há entre Cristo e Belial, que há em comum entre o que crê e o que não crê, não tem nada em comum, porque um tem fé, o outro não tem. Então não tem como andar junto. E aí, tá bom, Janaína, mas o que você está falando disso, quando você fala em desistir, né? Porque o que o Senhor diz para nós? Quando que a gente deve desistir de algo? Primeiro de tudo, quando isso não agrada a Deus. Então, se você já está anotando, pode anotar aí na sua casa. Quando você deve desistir de alguma coisa? Quando ela não agrada a Deus. Como assim, Janaína? Se seu emprego, tá? Se você trabalha num lugar que te leva a se prostituir. Quando eu falo se prostituir, gente, eu não tô falando da garota de programa que recebe dinheiro para isso, também. Mas eu tô falando se prostituir quando você está num ambiente onde você vive com várias mulheres, ou que te leva a usar roupas promíscuas, ou um linguajar promíscuo. Tudo isso é fruto de uma prostituição da sua alma, tá? Você dá a sua alma, você se dedica a algo em troco de alguma coisa que não vai te levar a Deus. Isso é um tipo de prostituição. Então, quando você tem alguma coisa na sua vida que desagrada a Deus, você deve desistir dela, porque isso é uma vitória em Deus para você. Então, você está vivendo um relacionamento, você começou um namoro e esse namorado não gosta que você vá para a igreja. Você deve desistir dessa relação? Com toda certeza. Entende? Quando você está numa relação que desagrada a Deus. Ah, Janaína, outro exemplo. Você tem um amigo e esse amigo só te leva pra furada, só te leva pra balada. Você deve desistir dessa amizade. Eu não estou dizendo que você deve ignorar a pessoa, excluir a pessoa, não falar mais com a pessoa, não. Você deve fazer com que essa pessoa não esteja mais dentro de você, conectada com a alma. Como assim, Janaína? Por exemplo, você tá o tempo todo com aquela pessoa fala palavrão o tempo inteiro, aquilo. Se essa amizade for uma amizade que você quer manter, que você gosta, você pode falar, cara, me incomoda quando você fica falando palavrão. Aí você vai ver se ele é teu amigo mesmo.
ele vai começar a respeitar você e não falar mais palavrão. Agora, se você fala, não gosta, daqui a pouco você vai ser o chato, você vai ser aquele careta, você vai ser aquela pessoa que ninguém quer perto. Por quê? Porque você é uma pessoa que começou a se santificar. E aquilo ali, aquele tipo de amizade não agrada a Deus. Eu não tô falando que você tem que falar para aquele amigo, sai fora da minha vida, não é assim. Mas vai começar a haver uma seleção natural dentro de você. Vou dar um exemplo. Nós vivíamos, eu e meu esposo, num ambiente de balada, né, por causa do trabalho dele com o Tigrão. A gente vivia sendo convidado para noitada, porque ele tinha que fazer presença VIP, camarote, essas coisas. E à medida que a gente se converteu, a gente passou a falar, não vai dar pra gente ir, tem coisa na igreja. Ah, não vai dar porque a gente vai sair junto. Não vai dar. Daqui a pouco, você mesmo vai vendo que essas pessoas vão começar a se afastar de você. Mas hoje, por exemplo, se a gente encontrar qualquer amigo do Gustavo, se fala, normal, ri, brinca, mas eles entendem que hoje nós temos uma vida diferente, nos respeitam por isso, entende? Então, quando alguma coisa na sua vida desagrada a Deus, você deve desistir dela. Primeiro ponto. Um outro ponto quando você deve desistir de um relacionamento, tá? Quando essa outra pessoa não quiser esse relacionamento. E aí você vai falar, mas Janaína, meu marido saiu de casa, falou que ele não quer mais saber de mim. Deixa ele ir. Não fica implorando, não fica se humilhando, não fica passando por situação vexatória. Não fica. Sua mulher foi embora, quer viver a vida dela, você permanece no seu lugar de pé em Deus. E você desiste daquela pessoa. E quando eu falo desiste daquela pessoa, põe amor às minhas palavras, eu vou explicar aqui uma situação que eu já presenciei como pastora, tudo bem? Vou dar um exemplo. Uma ovelha desistiu do casamento, falou, não, meu marido saiu de casa, foi morar com outra e não quer mais. Tudo bem. Ela desistiu e foi viver a vida dela. Passaram-se alguns anos, esse marido quis voltar. E aí, quando esse marido quis voltar, cabe a essa pessoa que ficou e desistiu optar se quer ou não retornar. Porque você pode desistir de algo momentaneamente e depois do futuro a Deus pertence, entende? Teu marido foi embora de casa, desiste. Quando eu falo desiste, não estou falando que você deve matá-lo, não é isso, tá? Quando eu digo matá-lo é dentro de você. É você orar e falar, da mesma maneira que você ora por um amigo, da mesma maneira que você ora pelo irmão da igreja, você vai botar o teu joelho no chão e falar, Senhor, alcança o fulano. Alcança a vida dele, né? Faz a tua obra. E quando também você desistiu de uma relação, tá? Significa que Deus falou pra você que não era, ou Deus não falou nada com você, ou Deus falou que não era pra você. Agora, se Deus falou que vai refazer a história, que vai reconstruir o casamento, você fica na sua posição de pé, firme em Deus e aguardando no Senhor. Mas você tem que ter certeza do que o Senhor falou. Ah, Janaína, mas Deus refez a sua história. Com certeza. Por quê que Deus refez a minha história? Porque quando eu queria me separar, o meu marido nunca saiu de casa. Ele queria o casamento. Entende? Porque muitas vezes eu, na minha soberba, no meu orgulho, no meu ego, na minha vaidade, eu mandei ele embora. E hoje eu digo, de cadeira, não façam isso. Eu dei sorte. Dei sorte não. Foi Deus que não deixou. Porque ele tinha um propósito na nossa vida. Mas eu era soberba, eu falava pra ele, vai embora, não quero mais esse casamento. E ele falava, eu escolhi você, eu vou ficar, eu não vou sair daqui. Então, você percebe que ele, apesar de toda a situação, ele queria o casamento. Ele queria a relação. Porque talvez se ele não quisesse, eu não estivesse com ele hoje. Você entende? Então, assim, 2 motivos para você desistir de algo. Quando desagrada a Deus e quando você vai desistir de uma pessoa, é quando essa pessoa ela não quer. Por que você está falando isso, pastora? Porque a Bíblia fala que
o apóstolo Paulo ia pregar em determinados lugares e as pessoas não queriam receber. Sabe o que ele fazia? Ele levantava e saía. Ele não ficava insistindo, porque quando a pessoa não quer, ela não quer e acabou. Não existe o que fazer, entende? Então, em determinados momentos, o vídeo, por exemplo, desses dias que eu postei, um deles falava assim, quando você deve silenciar. Porque às vezes você não tem que falar nada, a pessoa não quer, não adianta você querer forçar, enfiar a goela abaixo. Então você entende que você deve desistir de algo por 2 motivos. Quando esse algo desagrada a Deus ou quando a pessoa não quer mais. Ah, mas eu vou desistir do meu casamento? Eu não tô falando que você tem que escorraçar, não é isso. Mas fica na tua posição e descansa. Aquilo que é seu e ninguém toma. Aquilo que Deus determinou que vai ser seu e acabou. Agora você tem que aprender a descansar em Deus. Eu já vi vários maridos, várias esposas saírem de casa e depois Deus restaurar. E eu não tô falando que você tem que mandar embora, não é isso, gente. Ponha muito amor às minhas palavras, mas que você tem que ser sensitivo em Deus, sensível à voz do Espírito, para poder ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando. E talvez você esteja dando murro em ponta de faca em algo que Deus está separando de você, porque Ele quer tratar você, e talvez Ele queira tratar a pessoa também. Então, para de ficar guerreando por coisas que não têm propósito em Deus nesse momento. Amém? Então, quando você for desistir de algo, entenda que não é uma vergonha, não é uma derrota. Desistir significa eu não quero mais lutar por isso. Eu vou lutar por aquilo que Deus quer que eu lute. E o Senhor está dizendo para você, eu luto por você todos os dias. Ouça a voz do Senhor. Porque é assim que o Senhor quer falar no seu ouvido. E talvez você esteja com a mente tão atribulada que você não esteja conseguindo ouvir a voz do Espírito. E muitas vezes o Senhor vai deixar você sozinho para você ouvir a voz do Espírito. Amém? Eu quero orar pela tua vida hoje. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a gente venha ser sensível à voz do teu Espírito, Senhor, quando o Senhor quer que a gente desista de algo, quando aquilo não faz parte do nosso propósito, quando desejamos algo que não é nosso, quando lutamos guerras que não são nossas, nos dê sabedoria, Senhor, para decidir aquilo que o Senhor quer para nós e que a gente venha sempre escolher a tua vontade, o teu querer sobre as nossas vidas. É o que eu te oro e profetizo sobre a vida dos meus irmãos que me assistem agora, que o Senhor venha abençoá-los e dar discernimento para que eles possam entender quando eles devem desistir de alguma coisa ou de alguém. Eu sei, Pai, que o Senhor tem boca e fala ao ouvido dos teus filhos. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amanhã eu te espero aqui, às 22 horas, para mais um vídeo no meu canal. Fique com Deus. Deus te abençoe.